Eu nunca estudei medicina. Nunca entrei numa sala de aula de anatomia. E, mesmo assim, eu operei 4 pessoas. Com bisturi na mão, máscara no rosto e crachá no peito, eu me fiz passar por alguém que eu nunca fui. O mais assustador? Durante semanas, ninguém desconfiou. Eu entrava no centro cirúrgico como se fosse rotina, e saía com a sensação de que estava desafiando o mundo e vencendo. Mas tudo tem um limite. E o meu veio quando uma das pacientes não acordou como deveria. Naquele instante, percebi que o disfarce tinha um prazo. E ele estava prestes a acabar. Desde criança, eu tinha uma obsessão estranha por hospitais. Enquanto outras crianças choravam ao ver sangue, eu ficava hipnotizado. Assistia cirurgias pela televisão como se fossem filmes de ação. Meu quarto era cheio de livros velhos de anatomia que eu achava em sebos ou catava na internet. Mas minha realidade era bem diferente do que eu sonhava. Filho de uma auxiliar de serviços gerais e um pai ausente, estudar medicina sempre pareceu algo inalcançável. Não era falta de inteligência, eu sabia disso, era falta de oportunidade. Tentei 2 vezes entrar na faculdade de medicina. Reprovei nas 2. A terceira vez nem cheguei a tentar. O dinheiro da família já era curto, e eu precisava ajudar em casa. Acabei entrando em um curso técnico na área da saúde, só para ficar o mais perto possível do que eu realmente queria. Comecei como auxiliar de limpeza num hospital pequeno, no interior. Era o mais longe que eu podia chegar, ou pelo menos era o que eu pensava. No começo, eu me limitava a fazer meu trabalho, limpar salas, corredores, banheiros. Mas eu observava. Observava tudo. Cada procedimento, cada rotina, cada conversa entre os médicos. Comecei a decorar os termos técnicos, os horários das cirurgias, os protocolos de asepsia. Eu sabia quando uma cirurgia era de risco só pela forma como a equipe se preparava. Era como se eu estivesse absorvendo tudo por osmose. Aos poucos, fui ganhando a confiança de alguns enfermeiros. Sempre que um deles precisava de ajuda com uma maca ou com algum material, lá estava eu. Discreto, prestativo. Até que um dia, um médico me confundiu com um residente. Eu não corrigi. Dei um leve sorriso, baixei a cabeça e segui em frente. Foi aí que a ideia surgiu. Na hora, pareceu absurda, mas nos dias seguintes, ela cresceu dentro de mim como uma febre. E se eu simplesmente me fizesse passar por um médico? Comecei a testar pequenos disfarces. Um jaleco emprestado, um crachá perdido e reimpresso com outro nome, um estetoscópio pendurado no pescoço. Ninguém questionava. Ninguém olhava 2 vezes. Era como se o uniforme me desse autoridade automaticamente. E eu fui acreditando nisso. Me dava nos corredores com profissionais experientes e eles me cumprimentavam como se eu sempre tivesse feito parte dali. À noite, em casa, estudava procedimentos cirúrgicos no YouTube. Lia artigos, assistia tutoriais, decorava passos. Eu sabia que estava fazendo algo errado, mas quanto mais me aproximava daquele mundo, mais sentia que finalmente estava vivendo a vida que me foi negada. Era como se o universo estivesse corrigindo um erro. Eu não estava enganando por mal, era só uma questão de tempo até que eu fosse reconhecido pelo que eu merecia ser. Só que uma mentira, quando contada todos os dias, começa a ganhar corpo. Começa a criar consequências. E, sem que eu percebesse, eu estava me aproximando de um ponto sem volta. A mentira, de verdade, começou pequena. Como quase todas começam. Certa tarde, um residente recém-chegado passou mal antes de um procedimento. O clima no hospital estava caótico, a emergência lotada, e um dos cirurgiões, apressado, olhou em minha direção e perguntou se eu poderia ficar de olho no paciente na sala de preparo, só até alguém assumir. Ele me chamou de doutor. Eu hesitei por um segundo, mas assenti com a cabeça. Fiquei ali, segurando a ficha, com as mãos suando por dentro das luvas descartáveis. O paciente me olhava com confiança. Era um homem simples, assustado, mas que sorriu quando eu disse, num tom calmo, vai dar tudo certo. Eu não tinha autoridade para estar ali. Mas naquele instante, me senti no controle.
Me senti necessário. Depois daquele dia, as coisas começaram a sair do controle, rápido demais. Consegui acesso a um sistema interno antigo, com senha esquecida num post-it preso ao computador de um supervisor distraído. Editei meu nome, coloquei um título. Fiz uma cópia do crachá de um plantonista que quase nunca aparecia. Troquei a foto. Simples. Rápido. E ali estava eu, Dr. Felipe Andrade, cirurgia geral. A primeira vez que fui chamado de doutor em voz alta, num corredor, eu congelei por dentro. Mas respondi naturalmente, como se aquilo fosse meu desde sempre. Meu corpo tremia por dentro, mas por fora, eu mantinha um andar firme, o queixo erguido, o olhar direto. A confiança que eu fingia começou a se tornar real. As pessoas acreditavam, e eu também. O hospital era antigo, o sistema falho, a hierarquia desorganizada. Médicos vinham e iam. Ninguém controlava direito as escalas. Bastava estar com o jaleco certo, o crachá certo, e um tom de voz firme. Eu observava como os outros médicos falavam, como andavam, como pediam exames, como passavam plantão. Copiava tudo. Como um ator de método, eu estava incorporando um papel, só que nesse palco, as vidas eram reais. Passei a frequentar as salas de preparo, a participar de reuniões clínicas, até dar opiniões técnicas, sempre baseadas em algo que eu havia lido na noite anterior. E ninguém contestava. Ninguém. Pelo contrário, alguns chegaram a me elogiar. Diziam que eu era objetivo, prático, focado. Uma enfermeira chegou a comentar: "Você tem mãos seguras, doutor. Parece que nasceu para isso." Talvez tenha sido essa frase que me fez cruzar a linha. Porque pouco tempo depois, com uma equipe incompleta e um paciente já sedado na mesa, me perguntaram: "Você consegue assumir essa incisão inicial?" Eu deveria ter dito não. Poderia ter dado um passo atrás. Mas o ego falou mais alto. A mentira já tinha se tornado identidade. Respirei fundo, vesti as luvas. E disse sim. O centro cirúrgico estava gelado. O som do monitor cardíaco marcava o ritmo do meu pânico interno. Eu vesti o jaleco esterilizado, a máscara cobrindo meu rosto, o gorro escondendo cada fio de cabelo. Ninguém ali sabia, mas eu estava prestes a abrir o corpo de uma pessoa pela primeira vez na vida. Era uma apendicectomia. Simples, diziam. Rápida. Sem grandes riscos. Para mim, parecia escalar o Everest sem corda, de olhos vendados. Mas eu tinha decorado cada passo daquela cirurgia nos vídeos que assistia há semanas. Sabia onde fazer a incisão, quantos centímetros, a direção da lâmina, o que evitar. Na teoria, eu estava pronto. Na prática, minhas mãos tremiam como nunca. Quando segurei o bisturi, senti o suor escorrendo pelas costas, mesmo naquele frio. O anestesista me olhou, como quem espera o comando. A enfermeira me entregou a pinça. E a pele do paciente, esticada, limpa, imóvel, parecia me desafiar. "Você tem certeza do que está fazendo?" Eu hesitei. 2 segundos. 3. Até que ouvi alguém dizer: "Doutor, tudo certo." E ali, eu afundei. Fiz o primeiro corte com precisão quase cirúrgica, se me permite o trocadilho cruel. A pele se abriu. O sangue apareceu. Mas não muito. Exatamente como nos vídeos. Continuei. Uma camada. Depois outra. E outra. Cada movimento me parecia surreal. Era como se eu estivesse fora do meu corpo, me observando de cima, torcendo para que nada desse errado. A cirurgia durou 48 minutos. 48 minutos em que eu parei de respirar, praticamente. Mas ao final, o paciente estava estável. Tudo havia corrido bem. Eu consegui. O silêncio da equipe se transformou em elogios rápidos. "Boa, doutor. Tranquilo, hein? Acho que vamos te chamar mais vezes." Eu agradeci, disfarçando a euforia. O medo deu lugar à adrenalina. Era como uma droga. Saí da sala e fui direto pro vestiário.
Me tranquei lá dentro. Sentei no chão frio e chorei. Mas não era arrependimento. Era alívio. Era orgulho. Era aquele sentimento distorcido de que, de algum modo, eu tinha provado meu valor. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei revendo mentalmente cada segundo do procedimento. Me convenci de que tinha salvado aquela vida. E que talvez eu não fosse um impostor completo. Talvez eu tivesse nascido para isso, mesmo que ninguém tenha me dado o caminho. E é assim que a loucura começa, quando a mentira dá certo. Quando você mente, e o mundo aplaude. Depois da primeira cirurgia, algo dentro de mim mudou. O que era medo virou confiança. O que era crime, virou rotina. E o hospital, aquele ambiente cheio de protocolos e vigilância, parecia cada vez mais frágil diante da minha farsa. Eu andava pelos corredores como se fosse parte da equipe médica há anos. Cumprimentava colegas, participava de discussões clínicas, dava pareceres. Ninguém duvidava de mim. Ninguém sequer perguntava de onde eu tinha vindo. Nas semanas seguintes, operei mais 3 pacientes. A segunda cirurgia foi uma hérnia umbilical. Eu mesmo pedi para entrar. Ninguém estranhou. Um residente desistira no dia anterior, e o plantão estava desorganizado. Tomei a frente com segurança, ou algo que se parecia com isso, e conduzi o procedimento com a frieza de quem já sabia o caminho. E, mais uma vez, tudo correu bem. Paciente estável, recuperação tranquila. Os olhares ao meu redor agora carregavam admiração. A terceira foi mais delicada, uma colecistectomia. Eu hesitei, claro. Mas a enfermeira-chefe me tranquilizou: sei que você consegue, doutor. Já vi gente formada que não tem metade da sua firmeza. Aquilo me pegou. Me deu uma estranha sensação de justiça. Como se, no fim, eu realmente tivesse encontrado meu lugar. E então, pela terceira vez, eu fui bem-sucedido. Comecei a gostar daquela sensação. De ser chamado para resolver problemas. De ser o Dr. Felipe. Meu nome falso começou a soar mais natural do que o verdadeiro. Eu quase me esquecia de quem era fora daquele jaleco. E, na cabeça, uma frase repetia como um mantra: se eu estou ajudando, por que isso seria errado? Mas por dentro, algo começou a rachar. Eu evitava dormir. Passava madrugadas estudando, com medo de cometer um erro que pudesse custar uma vida. Mesmo sem supervisão, me cobrava mais do que qualquer faculdade cobraria. Queria estar pronto. Queria fazer jus ao papel que criei. Mas quanto mais eu tentava justificar, mais afundava na mentira. A quarta cirurgia foi um divisor de águas. Um idoso com complicações no intestino. A cirurgia era urgente, a equipe desfalcada, e eu estava lá, no lugar certo, na hora certa. Só que dessa vez, as coisas não saíram como nas anteriores. O sangramento foi maior do que eu esperava. Me perdi em um ponto da anatomia que não aparecia com clareza nos vídeos que assisti. E, por um instante, eu congelei. Tudo ao meu redor ficou mudo. O mundo parecia parar. Até que o anestesista me chamou de volta à realidade: doutor, pressão caindo. Eu reagi, improvisei, segurei a situação. A equipe não percebeu a gravidade. Mas dentro de mim, eu sabia. Naquela cirurgia, eu não salvei ninguém. Eu escapei. Na manhã seguinte, o hospital estava diferente. Comentários circulavam. Perguntas começaram a surgir. Uma enfermeira disse ter notado que meu nome não constava nos quadros de CRM. Outra achou estranho nunca ter me visto nos registros de residência. E quando me chamaram para uma reunião urgente com a diretoria, eu entendi. O ciclo estava fechando. Eu tinha cruzado a linha 4 vezes. Agora, seria a hora de pagar por todas elas. Eu sabia que era questão de tempo. A quarta cirurgia deixou marcas, e não só no paciente. Algo no meu olhar havia mudado. Eu já não andava com a mesma postura. A confiança tinha virado paranoia. Comecei a evitar os corredores mais movimentados, a abaixar os olhos quando passavam perto de mim.
Eu não dormia direito há dias. Era como se minha própria mentira tivesse começado a me caçar. Na manhã seguinte à cirurgia, fui chamado pela diretoria. O e-mail dizia apenas: reunião extraordinária, presença obrigatória. O título soou como sentença. Entrei na sala com o coração disparado. 3 pessoas estavam lá: o diretor clínico, a supervisora da enfermagem e alguém que eu não conhecia. Depois descobri que era do Conselho Regional de Medicina. Fizeram silêncio por alguns segundos. Então, o diretor falou: Dr. Felipe, podemos confirmar seu número de CRM e a universidade onde se formou? A pergunta foi fria, calculada. Eu tentei manter a pose. Respondi que havia feito residência fora do estado, mencionei um hospital que já nem operava mais. Mas eles já sabiam. O conselho havia feito a checagem. Nenhuma correspondência. Nenhum registro. Nada. A gente precisa que o senhor entregue o crachá agora. Senhor. Não o doutor. Ali, naquele instante, a farsa acabou. Fui escoltado até a saída do hospital como se fosse um criminoso. Na verdade, eu era. E todos sabiam. Em menos de 24 horas, meu nome estava nos portais de notícia. Homem se passa por médico e realiza 4 cirurgias antes de ser descoberto. Chamaram de farsa médica, fraude hospitalar, ameaça à saúde pública. Nenhum título dizia: homem ignorado por um sistema elitista tenta realizar o sonho negado. Não. Eu era só um farsante. Um perigo. Fui levado à delegacia. Indiciado por exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica e, talvez o mais doloroso, tentativa de homicídio qualificado, por conta da cirurgia do idoso, que teve complicações na UTI. Passei a noite em uma cela pequena, suja, com 2 outros detentos que não faziam ideia de quem eu era. Eu também já não sabia mais. A ficha caiu quando ouvi um policial dizer rindo: esse aí operava gente como se fosse o House, mas nem curso técnico tem. Ali, sozinho, no escuro, comecei a me perguntar como tudo tinha chegado até ali. Em que momento eu deixei de ser só um cara sonhando com um jaleco, para me transformar num criminoso com sangue nas mãos? Não teve plateia. Não teve desculpas públicas. Teve silêncio. E vergonha. E ainda assim, mesmo diante de tudo, uma parte de mim insistia, mas eu consegui. A cela era apertada, abafada e suja, mas o pior não era o espaço. O pior era o silêncio. Silêncio de mim comigo mesmo. Pela primeira vez em meses, eu estava nu. Sem jaleco. Sem crachá. Sem máscaras. E o que sobrou, foi difícil de encarar. Fiquei detido por 4 dias até a audiência de custódia. O juiz não teve piedade. Embora nenhuma das cirurgias tivesse resultado em morte, as acusações eram graves. O promotor me pintou como um sociopata frio, calculista, que colocava vidas em risco por puro ego. Ninguém ali quis entender minhas motivações. E talvez com razão. Talvez eu mesmo ainda estivesse tentando entender. Fui solto sob fiança, mas respondo a processo. Não posso sequer pisar perto de uma unidade de saúde. A imprensa me esqueceu depois de alguns dias, mas os olhares de julgamento continuam. A vizinhança me evita. Meus antigos colegas de trabalho fingem que nunca me conheceram. E minha mãe ainda não conseguiu olhar nos meus olhos. Não por raiva, mas por decepção. É estranho pensar que em nenhum momento eu tive a intenção de machucar alguém. Pelo contrário. Eu queria ajudar. Eu estudei, eu me preparei, eu fui cauteloso. Mas tudo isso não apaga o fato de que eu menti. Que eu invadi um espaço que exige responsabilidade e preparo, não só técnico, mas legal, ético, humano. Ainda me pego pensando nas 4 pessoas que operei. Será que estão bem? Será que souberam que fui eu quem as atendeu? Será que algum deles agradeceu pela vida sem saber quem estava atrás da máscara? Às vezes, o pior castigo não é a prisão. É saber que, mesmo que você acredite nas suas intenções, você foi o vilão na história de alguém.
Hoje eu vivo com pouco. Faço bicos, moro com parentes, e enfrento audiências que parecem nunca acabar. Psicologicamente, estou em ruínas. Às vezes me olho no espelho e não reconheço quem vejo. Mas em outras eu vejo o cara que só queria ser médico. O menino que admirava a medicina como um superpoder. Que queria salvar vidas. Que acreditava que merecia estar lá. A linha entre sonho e obsessão é fina. Muito mais do que eu imaginava. E, mesmo depois de tudo, não consigo deixar de repetir essa frase para mim mesmo. Se eu tivesse tido uma chance, só uma chance real, será que tudo teria sido diferente? Hoje, eu conto essa história não para ser perdoado, e nem para inspirar ninguém a fazer o que eu fiz. Eu conto porque, às vezes, a linha entre o certo e o errado não é tão clara quanto a gente imagina. Porque o mundo está cheio de pessoas com talento e vontade, mas que nunca terão uma oportunidade. E quando a porta não se abre, alguns arrombam. Sim, eu fui longe demais. Assumi um lugar que não era meu. Me vesti de algo que não conquistei. Mas por 4 vezes, eu fui o médico que eu sempre sonhei ser. E é essa parte que me assombra. Se ninguém tivesse descoberto, até onde eu teria ido? Você acredita que a intenção pode justificar os meios? Ou, nesse caso, nada pode apagar o erro? Deixe sua opinião nos comentários. Eu realmente quero saber, se fosse com você, o que faria? E se essa história te prendeu até aqui, te tocou ou te fez refletir, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos relatos e, principalmente, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, uma história real tem mais impacto do que qualquer ficção. Obrigado por assistir.